muito nisso. Mas ele é um cara diferenciado. Você concorda que ele é um cara... Ele deve ser um desses seres que por exemplo, o cara da Tesla... O Elon Musk. Elon Musk, ele é a reencarnação do próprio Tesla. Entendeu? Mas como é que tu sabe disso? Que o teu Meu mentor que me falou, E se você parar pra olhar as metas do cara, tudo bem que às vezes ele se desvia, faz umas besteiras, mas a ideia dele realmente é ajudar a humanidade, é poder fornecer para todo mundo eletricidade, o carro elétrico. Olha os projetos do cara. Carro elétrico, o outro é painel elétrico, é tudo para melhorar a humanidade, a mesma coisa que o Tesla queria. E o cara é inteligente pra caramba. Tem gente que fica falando mal do cara, não tem como falar mal de um cara desse. O cara é que eu sou fã dele, então eu vou puxar o saco dele. Eu também sou, mas tem gente que fala mal do cara. Como que eu vou falar mal de um cara desse, velho? O cara revolucionou, o planeta. Você fala um cara... Quem que revolucionou o planeta na atualidade? Ele é um dos top 5. Mas tu acredita que teve o ET de Varginha? Então, o problema é que foi falado aquele dia aqui. Tem muitas coisas que os caras falam que acabam... É igual o negócio do médium. Vira lenda urbana. Acaba queimando. Vira tipo o spoiler conhecimento, tá ligado? Esse é o ET Bilu. O Bilu. Aí fica difícil. O maluco se pintando de verde, vai no mato e fala spoiler conhecimento. Aí fica osso, né? Mas assim, tem muitos indícios. Se você parar pra observar e você começar a estudar individualmente, todos os governos já admitiram um monte de coisa. Já teve... se você chegar para vários pilotos já viram um monte de coisa. Aqui os caras não podem falar. Se o cara voltar e falar assim, olha, eu vi uma nave laranja, os caras vão lá afastar ele. Porque se ele estiver ficando louco, e aí? Aí vai derrubar um avião que para a companhia aérea custa 150 milhões, porque a companhia aérea não liga muito para vidas humanas, mas ele não quer saber. Eita porra. Mas é verdade. É verdade. O Eduardo, eu imagino que tu já fez várias perguntas pro teu mentor e pros teus espíritos, que são teus amigos e tudo mais, que eles devem te deixar meio sem te responder. Por exemplo, veio aqui na minha mente assim, porra... Ó, você sendo influenciado pelo espírito. Não sei. Na verdade, veio na minha mente o seguinte, porra, por que se eu fosse você e tivesse acesso a esse contato, eu ia perguntar... Por exemplo, qualquer dúvida que eu tenho. Por exemplo... Eu pergunto. O mentor, o ET de Varginha é quente? Tá ligado? Eu pergunto, mas aí tem duas classes, tem 3 tipos de resposta. Ele pode falar assim, eu vou te contar o que aconteceu nesse caso do mendigo aí, mas você não fala pra ninguém. Aí ele me conta a história. Mas aí tu não pode revelar. Não. Porque, né? Mas eu perdi um pouco o interesse nessas coisas. Tá. Mas o que acontece? Pela mediunidade, como tudo é energia, você começa a ver o jornal lá do coisa, começa a mostrar que o cara foi morto, não sei o quê. Se eu me concentrar, eu consigo ver a situação. Eu consigo ver a cena. Entendeu? É possível. Existe um local que ficam todas essas coisas ficam arquivadas. Sim. A energia fica armazenada na matéria. Né? Então é possível acessar. Com a mediunidade que eu tenho, eu consigo acessar. Mas eu pergunto um monte de coisa. E eles me ajudam pra caramba. Por exemplo, um dia eu ia comprar um carro, tinha um branco e o preto. Ele falou assim, compra o preto. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o branco, a forma como tá os átomos lá do motor, ele vai dar pau. Eita. Entendeu? Eles têm acesso a coisas. Por exemplo, eu não faço seguro em carro nenhum. Eu compro o carro sem olhar, porque eles me ajudam. Eu compro carro só de leilão, direto, compro carro de leilão. Às vezes não. Você não faz seguro de carro? Não faço seguro de carro. Você tem um Porsche sem seguro? Sem seguro. Caramba. Eu tenho. Eu não tô nem aí, velho. Eu não ligo pra nada. Então, tipo assim... Porque como eles me ajudam muito em muitas coisas, porque é aí que tá me ajuda, mas não é porque eles querem me dar facilidade, é porque eu me esforço pra caramba. Entendi. Vamos dizer assim, eu sou peão deles, entendeu? Na hierarquia ali, eu sou o mais baixo deles e eu tenho que mais ou menos... Então não interessa se eu quero dormir, para eles não importa se eu quero dormir, que se lasque, que é o meu sono. Eles me acordam e já era. E acordam e fazem eu fazer as coisas assim. Claro que eles não me forçam a nada, mas eu faço porque, né? O meu objetivo é esse. Na verdade, basicamente, eu sou um extraterrestre que reencarnou na Terra para poder propagar o espiritismo aqui, é isso. Então eu não me vejo como um humano propriamente dito. Claro que eu sou como humano, porque, né? Adoro uma pizzinha, um brigadeiro e tal, mas não. Cara, você é completamente maluco. Cara. Mas é. mas assim, é bem eu tô entendendo. Assim, é bem isso, Assim, claro, extraterrestre, estatisticamente falando, existe, claro, matematicamente. Sim, hoje lógico. o que a gente consegue observar do universo é 4%. Isso com Hubble e tudo já mais. É longe pra caralho. É o universo observável, porque tem muito mais que o nosso... Mas tem um
uma outra coisa que eu não falei aí. 4%. A gente não sabe nada de matéria escura, buraco negro, escambau. Tem uma outra coisa aí. Então tem muita coisa. Chico Xavier fala que tem vida em Marte e em Saturno. Aí eu acho que ele errou, hein? Acho que aí Marte... Por quê? Calma aí, deixa eu não. explicar uma coisa pra vocês. Ah. Isso nos 2 livros de Chico Xavier. O Chico Xavier já tinha adiantado no programa Pinga Fogo de 1972, acho que era, Pinga Fogo, sim. que tinha água na Lua. Eles descobriram recentemente que tinha água na Lua. E várias outras... Que órgãos de plástico iriam ser usados na medicina. Imagina naquela época que os caras não tinham noção de nada, não tinha... Nem O tinha. que é ser usado na medicina? Órgãos de plástico. Órgãos de plástico. Tá. Que hoje em dia isso Artificiais, acontece, né? E no livro de Chico Xavier, ele fala... Tem um livro chamado Cartas de uma Morta, que é o segundo livro dele. Cartas de quê? De uma morta. Tá. Que é psicografada da mãe dele. A mãe dele fala que foi espiritualmente para Saturno e que viu a vida espiritual lá, muito mais evoluída que a gente. Vida espiritual. E na vida... perdão, ela fala que viu a vida física. E num outro livro, Humberto de Campos, porque o interessante de Chico Xavier é que ele psicografava várias poesias. Muito igual a letra e o estilo dos caras que tinham feito. Tanto que um cara falou assim, se esse cara estiver escrevendo isso de punho próprio, ele não merece uma cadeira não sei, eu nem lembro o nome do órgão aí, no negócio de cultura, sei lá, ele merece 10. Porque, tipo assim, o cara ele psicografou mais de 400 livros, dentre eles vários de poesias, doou 100% dos recursos, e assim, incríveis, e foram feitos estudos sobre as cartas psicografadas dele. Um cara que era um papiloscopista foi lá, pegou autorização judicial, foi nos cartórios, catou a assinatura dos caras que morreram no cartório, com as cartas que eles recebiam lá, e fez comparativo. Teve uma ou duas que não deu, das tipo, sei lá, 100, 500 que ele analisou. Então, ou seja, é praticamente uma prova isso, né? Um cara que é terceiro, em outra época, catou as cartas psicografadas, foi até o cartório onde essas pessoas nasceram e comparou as assinaturas. Um especialista em assinaturas, que ele fez isso para descobrir, um cara de Londrina, inclusive. Então, assim, o Chico Xavier tem muitos fatos e muitas coisas que deixam claro que o cara sabia da realidade. E tirando esse negócio que eu falei da TV de LED, do celular, etc. Isso não é achismo, né? Isso aí tá no papel. O negócio da Lua, ele falou antes, etc. Aí o que fala nesses 2 livros? Um fala de Saturno, a vida de Saturno, o outro fala de Marte, que ele vai para Marte, e aí lá de Marte, na vida física, os caras de Marte olham num telescópio lá pra Terra e falam assim, putz, tá rolando funk ainda. Os caras com certeza não estão prontos, tô zoando. Eles falam zoeira, não é funk. Mas ele fala assim, os caras estão se matando ainda. Os caras com certeza não estão prontos ainda para serem ajudados. Eles ainda estão matando um tirando a vida dos outros, assim, na guerra, entendeu? Isso em 1900 e coisa. Ou seja, o que você compreende assim? E até aqui não sei o que eu tô falando, é Chico Xavier. Chico Xavier tá falando o quê? Um cara lá de Marte, lá no planeta físico deles, está olhando a gente por telescópio. E tá falando, olha lá, o Igor tá fazendo flow de novo. Então, tipo assim, isso ele tá falando tempo real. Ele não tá falando que é no mundo espiritual, ele não tá falando que é outra coisa. Então, o que eu concluí, depois veio a confirmação com meus mentores, que nós somos manipulados por eles. A gente só vê o que eles querem que a gente veja. Porque se os caras têm acesso à tecnologia, por exemplo, de vir até aqui numa nave, fazer curva ignorando totalmente a força da gravidade, ponto G, qualquer porcaria, a diferença de atmosfera, tudo. Os caras ignoram todas as leis que a gente conhece como as leis que seriam muito complicadas de serem quebradas por conta da... A gente só tem a propulsão, a gente não tem nada para fazer curva daquela forma. E a gente nem sabe de onde os caras são. Se isso realmente está acontecendo, você pode ter certeza que para eles colocar um filtro na gente é muito fácil. Pô, mas é que tem um robozinho lá andando em Marte agora mesmo. Mas e daí? Isso é fácil. É a mesma coisa que... Imagina só, ele pode meter um filtro de, sei lá, nesse robô e deixar o bicho... Meio Wakanda. Não, eles têm tecnologia, por exemplo. Olha o que meu mentor me falou. Se for rolar uma guerra nuclear, os extraterrestres ativam todas as armas nucleares em 20 minutos com 2 naves da Terra. Ele disse isso. Ativam? Desativam. Desativam. Eles vão lá e puxam os elétrons. Eles não vão deixar rolar uma guerra nuclear. Não, tanto que tem vários... Isso eu não sei se é real, não. Tá. Mas tem vários relatos
de OVNIs em áreas nucleares desativando as armas. Tem um monte de gente, um monte de gente que fala isso, um monte de jornal que fala isso, mas eu não sei o quanto que é real isso. Mas segundo o meu mentor, eles vão lá com uma nave, soltam um raio, puxa todos os elétrons, alguma coisa assim, e desativa a arma nuclear, vira tipo um inútil, totalmente. Em 20 minutos eles ativam todas do planeta inteiro, caso seja necessário. E tem umas reportagens que saíram, inclusive naquele jornal inglês, que dizem... vários testemunhas testemunhando que lá na Ucrânia um OVNI abateu um tanque de uma forma específica e tipo assim, o cara falando, um ucraniano falando, eu tava aqui esperando o tanque a vir, a gente ia morrer, eu tinha certeza, de repente veio uma coisa, explodiu, veio um monte de luz e ele tinha luz pra cima, de repente ele sumiu, quando a gente saiu já tava tudo explodido. Pô, eu acho, assim, eu acho um desperdício. Não sou eu que tô falando isso, tá? Isso aí é o que eu vi na TV. Bem, eu não tô duvidando do que você tá falando, que você viu, isso nem nada. Mas é que eu acho um desperdício que algo assim aconteça e essa informação simplesmente não chega aqui de forma clara e rápida. Sobre esse lance, esse caso específico. Sim, mas aí... Porque, tipo, se a gente tá falando da guerra da Ucrânia, a gente tá falando de agora. Sim, de agora. Né? Não, inclusive, o interessante, tem uma foto, né? E tem o depoimento do pai do cara também. Então você fica se perguntando, pra que o cara ia fazer isso? Sei lá, né? Ele pode ser maluco. Pode ser maluco, mas os dois, mas os outros também. Mas pode ser, mas tipo assim... Sei lá, né? Sob o ponto de vista... Não, mas eu não tô dizendo se é verdade ou não, tá? Tô relatando o que aconteceu. Tá bom.